Você se sente motivado a construir um relacionamento com alguém em quem você não confia? Você segue o conselho de alguém que você não conhece? Você acredita no que uma pessoa que não te inspira confiança te fala? Você está disposto a dar o seu dinheiro em troca do que um simples desconhecido tá te prometendo? Agora me fala, por que quando a gente vai para a área de negócios e pensa em toda a estratégia e ações para fazer com que uma empresa ou um profissional consigam realizar uma venda, muitos consideram que tudo isso é normal? Por que o papel da construção da confiança é tão negligenciado? E eu tenho certeza que você vai dizer, não, imagina, Michelle, eu sei que confiança é importante, eu quero que a minha empresa seja confiável, eu levo isso em consideração. Será? Então por que você ainda tem esperança de que um anúncio de venda para um público frio tem uma alta taxa de conversão? Porque você espera que a pessoa veja um único conteúdo do seu negócio e já fique completamente encantada com o que ele oferece? Porque você ainda acredita que alguém que não te conhece vai se tornar rapidamente seu cliente? E eu sei que muitas vezes, mesmo tendo consciência de tudo isso, a gente não deixa de ter esse tipo de sonho, ainda que ele seja um tanto utópico, de vender rápido e sem muito esforço. E eu sei também que com uma comunicação muito bem alinhada, com uma boa estratégia de marca, coerente, interessante, direcionada para o público certo, o processo de venda pode ser encurtado. Ele pode fluir melhor, ser mais rápido ou descomplicado. Mas o meu ponto aqui é que se você não direciona a sua estratégia e, consequentemente, as suas ações, pensando intencionalmente em conquistar a confiança das pessoas que fazem parte do seu público-alvo e criar um relacionamento com elas, isso não vai acontecer magicamente. Se você não entende que a confiança é um fator fundamental para que a venda aconteça e pense em formas de conquistar essa confiança, a vida empreendendo vai ser muito mais difícil. E como meu objetivo aqui é te ajudar a ter mais leveza e segurança nessa jornada, hoje a gente vai falar sobre como conquistar essa confiança do seu público. Mas antes, eu não posso deixar de te dar as boas-vindas aqui no canal se é a sua primeira vez, ou agradecer se você está voltando depois de ter visto algum outro vídeo. Eu fico muito feliz de te receber aqui. Meu nome é Michelle Kaller, eu sou economista e estrategista de marcas, e nesse espaço a gente conversa sobre a vida real de empreender, sem romantização e sem fórmulas prontas. O meu objetivo é te mostrar caminhos, possibilidades para que você transforme o seu negócio em uma marca que tem valor e sentido, tanto para você quanto para o seu público. E tudo isso independente do tamanho do seu negócio ou da sua experiência empreendendo. Eu tô aqui para ser a sua parceira estratégica. E se é isso que você procura, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e deixa o seu like até o final, se esse vídeo fizer sentido para você. Beleza? Bora conversar? Primeiro, você saberia me dizer rapidamente, com segurança, por que alguém deveria confiar em você ou no seu negócio? Porque se você não tem uma boa resposta para essa pergunta, quer dizer que muito provavelmente isso não está sendo comunicado. E as pessoas que você quer que se tornem seus clientes também não fazem a menor ideia da resposta para essa pergunta. E aí a gente tem um problema. Quem não confia, não compra. Sabe por quê? Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas o ato de comprar é um ato de assumir um risco. E o ser humano é naturalmente avesso a riscos. Toda pessoa que está na posição de um comprador não tem como ter 100% de certeza que aquilo que está sendo prometido para ele, porque a venda é uma promessa, vai ser realmente entregue. Ele não tem como ter 100% de certeza que aquela é a melhor opção para ele, para o que ele precisa ou deseja. Então, o seu objetivo para conseguir vender é diminuir essa percepção de risco a partir da construção de confiança. Quanto mais confiança você transmitir, mais segura a pessoa se sente e mais chances ela tem de comprar. Então, vamos dar um passo para trás? O que quer dizer confiar? No contexto de uma venda, confiar é acreditar em duas coisas. Primeiro, nessa promessa que está sendo feita pelo vendedor. Então, se o que está sendo oferecido é realmente bom e é o que a pessoa procura. E segundo, que uma vez que a compra for realizada, o que foi vendido vai ser entregue e de acordo com as expectativas. Vamos pensar em um exemplo real para entender melhor? Se eu estou fazendo uma reforma na minha casa e eu preciso de um pintor para pintar as paredes, eu vou entrar em contato com vários profissionais, pedir orçamento, entender como cada um deles trabalha. E eu vou escolher aquele que me passar confiança, primeiro, de que ele é um bom pintor
Ele entende o que eu preciso, que ele vai resolver a situação das paredes lá de casa. E segundo, eu preciso confiar que depois que eu contratar, ele vai na minha casa, vai executar um bom trabalho, no tempo combinado e dentro do orçamento que a gente acertou. Ou se a gente pensar na compra de um produto, de um tênis de corrida, por exemplo. Se eu resolvi começar a correr e o tênis que eu uso para ir na academia não é apropriado para corrida, então eu vou pesquisar vários modelos de tênis. Entender as diferenças de cada um, ver avaliações, vídeo de reviews, entender que tipo de tênis eu preciso. E a minha decisão vai ser baseada naquele que, dentro do meu orçamento, tem todas as características que eu procuro e preciso em um tênis. Ele é adequado para o iniciante, é adequado para minha pisada, para onde eu vou correr, e eu confio que ele é desse jeito que eu estou procurando. Além disso, eu preciso confiar que depois que eu pagar, o tênis vai chegar em bom estado, então a entrega vai ser boa, que ele vai ser confortável, vai se adequar bem ao meu pé, que ele vai durar e vai me ajudar a ter um bom desempenho ou não me lesionar correndo. Só que você percebe que nos dois casos teve conversa, teve pesquisa, teve comparação, teve um processo de decisão baseado em várias informações ou ações que me fizeram formar uma opinião. Me deixaram segura para tomar uma decisão porque eu conheci mais sobre o pintor ou sobre o tênis e recebi o que eu precisava para confiar naquela decisão que eu estava tomando. Então a questão é que a comunicação do seu negócio ou o seu comportamento precisam conduzir esse processo de maneira que gere confiança em quem está te conhecendo, que a confiança seja construída. E aí, é claro, vem a pergunta principal: como construir essa relação de confiança com o seu público? Veja que em todos os meus vídeos eu faço questão de começar te dando contexto, te explicando os porquês por trás dos assuntos que a gente está conversando, antes de te dar os comos, mesmo que eu saiba que é natural ter uma certa ansiedade para ir direto para ação. Mas o meu objetivo aqui não é te dar uma fórmula e te fazer ficar refém de usar essa fórmula, mas é te fazer pensar, entender e adaptar para o seu contexto, para que você não dependa de um único caminho e possa construir o seu. Dito isso, a primeira coisa que você precisa entender nesse processo é o que o seu público considera importante. O que você precisa mostrar, explicar, transmitir para que ele se sinta mais confiante. Que dúvidas, curiosidades ou inseguranças ele pode ter. Isso está diretamente relacionado com aonde está o risco. É a qualidade do produto que precisa ser muito boa? Tem que ter alguma funcionalidade específica? Precisa de muita experiência para fazer o que você faz? Ou precisa ter atendido determinado tipo de cliente? Ou é a forma como você faz o que faz que é muito determinante? Enfim, tudo isso vai depender muito do que você vende, qual é o seu mercado e quem são essas pessoas que você está tentando se relacionar e vender. Inclusive, o tamanho do risco envolvido nesse processo de compra e qual é esse risco também é variável. E quanto maior o risco, maior o grau de confiança que você precisa transmitir. E claro, que isso também está relacionado ao preço do que você vende. Quanto maior o preço, maior o risco e a expectativa em relação ao que vai ser entregue. Se, por exemplo, eu estou contratando um engenheiro para construir a minha casa, o tanto de problema que uma casa mal construída gera é muito maior do que se eu estiver comprando uma caneta e ela parar de funcionar depois de uma semana de uso. E eu sei que esse exemplo pode parecer um pouco exagerado, mas é que quando a gente fala de vendas, o contexto importa muito e afeta muito a sua estratégia. Então você precisa dominar esse contexto, seja o contexto de mercado, seja público, antes de pensar em qualquer coisa. E aí vem o segundo ponto. Depois que você dominou todo esse conhecimento, ele precisa ser comunicado. Como você pode transmitir de maneira clara que você domina tudo isso que importa? Como você resolve as dúvidas nesse processo e dá mais segurança para o seu possível cliente? A sua comunicação tem que ser sincera e transparente e, ao mesmo tempo, clara, coerente. A gente confia no que a gente conhece, no que a gente entende. Confusão gera desconfiança. Toda vez que você não souber exatamente como fazer isso, se coloque do outro lado. Pense, se você fosse o cliente, o que você gostaria de ver? O que te faria confiar e comprar? Pode ser que seja importante ver os seus bastidores,
como você atende os seus clientes, o cuidado que você demonstra com eles. Pode ser que seja interessante ver você resolvendo algo muito parecido com o problema que ele tem, como que você resolveu, os resultados que você alcançou. Pode ser que seja um depoimento de um cliente falando sobre como foi a experiência. Pode ser que seja importante conhecer mais sobre a empresa, entender os seus valores, o que ela acredita, por que ela existe, para que isso gere identificação. Seja o que for, não adianta ser comunicado apenas uma vez. Nem tem como. Por isso a questão da coerência, de que tudo que é comunicado tem que caminhar nesse mesmo sentido de construir confiança. É um conjunto de elementos, de ações, de informações que vai garantir isso. Você deve ter percebido que, por enquanto, a gente está falando do processo antes da venda, dessa criação de expectativa, da construção do relacionamento. Mas o terceiro ponto está relacionado com a entrega. Cumprir o que se prometeu e construir uma boa reputação fazem toda a diferença. O seu histórico, a experiência que você proporcionou para os seus clientes, o valor que você realmente entregou, tudo isso gera credibilidade. E credibilidade é o que te dá validação. Não tem nada que acabe mais com a confiança do que a decepção. O não cumprir o que se prometeu ou não assumir a responsabilidade pelo que foi combinado. E eu nem preciso dizer o quanto é fácil hoje em dia descobrir quando uma empresa falha nesse ponto, se ela tem credibilidade ou não. A internet está cheia de depoimentos, avaliações e pessoas dando opinião sobre a experiência que elas tiveram sobre praticamente tudo. Então é muito fácil de descobrir. Então, recapitulando, você precisa entender o contexto, o que é importante para o seu público ter confiança, como você vai transmitir isso na prática e entregar o que se promete de forma consistente para construir credibilidade. Agora, eu vou te falar um último ponto que envolve todos esses e é o mais importante. Se você se importa mais em vender do que se importa com a pessoa que está do outro lado, nada disso do que eu falei até agora vai adiantar e vai fazer você ganhar a confiança dela. Sabe por que as pessoas têm tanto pé atrás com o vendedor, tanta desconfiança? Porque existe esse histórico de vendedores que fazem de tudo e prometem qualquer coisa só para conseguir a venda, que falam o que você quer ouvir, que prometem o que não podem entregar. Aqui a ideia é o contrário. É você conduzir a venda colocando a pessoa no centro e não o seu produto. Colocando os interesses dela como mais importantes, não os seus. É escutar ativamente, entender as demandas, dúvidas, problemas e demonstrar respeito, cuidado e interesse. E muitas vezes isso significa que você vai precisar ser sincero a ponto de falar: olha, depois que a gente conversou, eu entendi que eu não sou a melhor pessoa para te atender. Ou o meu produto não é o que você precisa. O seu público tem que perceber que você genuinamente vai fazer o que é melhor para ele, não para você. Porque lembra, são essas pessoas que estão assumindo um risco de te contratar, de comprar da sua empresa. A confiança é uma questão de integridade. E integridade não dá para fingir. Não tem como ser mais ou menos. Então, não esquece disso. O que eu espero que você realmente tenha entendido até aqui é que a confiança não é um mero detalhe de uma estratégia de vendas. Ela é a base da construção de uma relação sustentável e duradoura com o seu cliente, inclusive para que ele volte a comprar e te recomende para outras pessoas. Quando você entende que vender não se resume a empurrar um produto ou serviço, mas a guiar alguém em uma escolha que faz sentido para ela, tudo muda. A sua comunicação deixa de parecer uma mera vitrine de ofertas e se torna um espaço de diálogo e relacionamento. A sua postura não vai mais ser percebida como a de alguém que está ali só para cumprir metas, mas a de um parceiro que ajuda a solucionar problemas reais. A construção dessa confiança envolve clareza, entrega consistente e autenticidade nesse contato com o público. É a coerência entre o que você diz, o que você faz e o que os outros atestam a seu respeito. É entender que cada ponto de contato com o cliente, seja antes, durante e após a venda, é uma oportunidade de reafirmar a credibilidade da sua marca. E acima de tudo, é colocar a pessoa no centro do processo, fazendo com que ela se sinta segura, respeitada, entendida e encontre soluções concretas, não promessas vazias.
No final das contas, aquilo que vai fazer o cliente escolher você não é o anúncio mais chamativo ou a oferta com preço mais baixo, mas a percepção de que vale a pena depositar a própria confiança na sua proposta. É esse o impacto de uma estratégia pensada para aproximar as pessoas, reduzir riscos e gerar valor real. É assim que o seu negócio sai de um mero desconhecido e passa a criar um relacionamento sólido, capaz de sustentar não só uma venda pontual, mas também uma jornada de crescimento. Beleza, gente? Até a próxima, então!